Boa noite, meus irmãos. É com alegria que mais uma vez nós nos reunimos para prestar culto ao nosso Deus. Eu sei que todos nós estamos ansiosos para estarmos juntos na igreja, para servirmos ao Senhor, mas no momento nós não temos condições de fazer isso. Mas Deus, por sua graça e bondade, tem nos dado o privilégio de estarmos juntos através da tecnologia. E vamos juntos, cada um na sua casa, reunidos, servir a Deus, adorar o nosso Deus nessa noite. E para isso convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Domingo, nós lembramos nesse domingo o dia da ressurreição de Cristo, domingo da Páscoa. E nós não teremos a Santa Ceia, mas nós podemos lembrando que a Santa Ceia, Jesus disse fazer isto em memória de mim. O objetivo é nos trazer a lembrança, a obra da cruz, e em comemoração à Páscoa cristã. Então nós vamos estar lembrando durante todo o culto hoje da obra do nosso Redentor na cruz. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, é certamente um dos textos bíblicos que falam com mais clareza sobre a vinda de Jesus e o objetivo da sua morte para nos salvar. O livro do profeta Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Vamos ler o texto. A partir do versículo 1, diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é um texto profético que fala da vinda do nosso Redentor, mas especialmente sobre a sua morte na cruz. E observe que várias vezes no texto, o profeta faz questão de ressaltar o objetivo da sua morte. O versículo 4, ele diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No versículo 5, a parte B, ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados.
Ele repete no versículo 6, dizendo: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele continua afirmando isso. No versículo 11 ele diz: justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. E o versículo 12 ele finaliza dizendo: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, o objetivo da morte de Cristo foi trazer justificação e perdão dos nossos pecados. Para aqueles que já foram alvos da salvação em Cristo Jesus, preciso sempre se lembrar disso. Cristo morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E a nossa resposta é sempre confissão de pecado e arrependimento. Confissão de pecado e arrependimento. O nosso problema é o pecado. Nós sempre pecamos. Nós sempre erramos. Nós sempre desagradamos ao nosso Deus. E por isso precisamos sempre estar nos voltando com confissão de pecados, com arrependimento. Porque Cristo fez o que fez na cruz por nós, para que Deus pudesse nos perdoar, para que a nossa comunhão fosse sempre plena com o nosso Redentor. Vamos nesse momento cantar o hino 269, Pureza no Sangue de Cristo. Em seguida eu vou convidar a nossa irmã Tânia que faça uma oração de confissão. Cantemos ao Senhor.
Pai, colocar diante de Ti os nossos corações, as nossas vidas, Pai, para que o Senhor possa, neste momento, Senhor, olhar para dentro de nós e, assim como o salmista disse, ver se há em nós algum caminho mau, Pai, algo que tenha entristecido o Senhor, e que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a sair da prática do pecado, que nós possamos buscar cada dia mais viver conforme a Tua vontade, Senhor. Nós te damos graça porque pelo sacrifício do Senhor pago naquela cruz é que nós temos a certeza da remissão dos nossos pecados, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, confiados em Ti, confiados no perdão que nós temos recebido de Ti a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, agora em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. O texto da palavra de Deus nos mostra uma visão que João teve. Naquela visão ele viu o povo de Deus, junto com os anjos celestiais, adorando o Cordeiro. E o texto diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Nessa visão cheia de enigmas que João teve, ele percebe com muita clareza uma multidão incontável de homens e anjos, seres celestiais, unidos numa única voz, num único louvor, adorando a Deus. Eles cantavam um cântico que diziam que digno é o Cordeiro. Essa era a ênfase principal do cântico: digno é o Cordeiro. Porque o Cordeiro comprou para Deus, com o seu sangue, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nação. E o Cordeiro, ele é digno de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória. O Cordeiro, ele é digno de receber o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
A resposta, tanto dos redimidos quanto dos anjos, era a adoração. É assim que nós devemos responder ao refletir sobre o que Cristo fez por nós na cruz. A adoração deve ser a nossa resposta. Vamos orar? Amado Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos por teu Filho Jesus Cristo, porque toda a nossa esperança está firmada em Jesus. Vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado, cheio de incertezas, de medos, e a nossa única esperança é o Senhor. E só podemos ter esperança em Cristo porque o nosso grande problema, que é o pecado, já foi pago lá na cruz. E pedimos, ó Deus, que o nosso coração se encha de alegria, de devoção e adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Que possamos voltar para o Senhor e adorar o Senhor com todo o nosso ser, adorá-lo com todo o nosso coração, porque o Senhor merece. Digno é o Senhor, digno é o Senhor de todo o louvor, de toda a glória, de toda a adoração. E que o Senhor se agrade de nós, pelos méritos de Cristo, e receba a nossa adoração nessa noite. Nós louvamos e te adoramos, para a tua glória e para o nosso bem, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nesse momento 2 cânticos de adoração. Que promove
aqui exaltamos. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Jesus, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não vou ler todo o capítulo, porque é um capítulo bem grande, são 58 versículos e versículos bem grandes. Mas leremos somente dos versículos 50 ao versículo 58. Todo o capítulo 15, esses 58 versículos, trata de um tema central, a ressurreição de Cristo. O objetivo de Paulo, nesse capítulo, é ressaltar que de fato Cristo ressuscitou e que a nossa fé, ela está firmada nessa verdade, Cristo ressuscitou. Por isso que Paulo vai dizer, ainda nesse capítulo, que se Cristo ressuscitou, então nossa fé é em vão. Mas a grande verdade é, ele ressuscitou. E a partir do versículo 50, nós lemos o seguinte: isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É muito animador ouvir a declaração de Paulo quando ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo nós podemos ter esperança da vida eterna. Por meio de Cristo, o maior inimigo da humanidade, que é a morte, já foi vencido, e a ressurreição é a grande prova disso. No domingo de Páscoa nós lembramos da ressurreição. Cristo ressuscitou. E a ressurreição é a grande mensagem do cristianismo, porque a ressurreição é a autenticação de que a obra de Cristo na cruz não foi em vão. A ressurreição é a grande prova de que a obra de Cristo na cruz cumpriu o seu objetivo, que é vencer a morte, vencer o pecado. E nós, como igreja, nos reunimos para adorar a Deus por isso, para louvar a Deus por isso, porque na cruz a morte perdeu. Como disse um escritor, a morte da morte na morte de Cristo na cruz. Ali a morte perdeu o seu poder, porque Cristo venceu na ressurreição. E a igreja se reúne com gratidão no seu coração para adorar o nosso Redentor por isso. Vamos fazer isso cantando o hino número 266, Rude Cruz. Depois que cantarmos esse hino, nosso irmão Anderson vai fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador.
Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos pelo seu plano perfeito, ó Pai. O plano de salvação que emplacou naquela cruz. Emplacou a sua justiça, mas também a sua misericórdia, ó Pai. Por isso nós te agradecemos, porque sabemos que fomos comprados novamente com teu sangue, ó Pai. E por isso temos livre acesso a ti e temos os perdões dos nossos pecados, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Nós não sabemos mensurar ao certo o que custou aquilo, ó Pai, a sua morte em favor de nós, ó Pai. Mas nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. E nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, nós já tivemos o privilégio de servir a Deus confessando os nossos pecados, adorando a Ele pela redenção, demonstrando nossa gratidão pela obra da cruz, pela ressurreição de Cristo. Agora temos o privilégio de ouvir a mensagem da parte do nosso Deus. Eu quero te convidar para isso, a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 1. Vamos fazer uma exposição do versículo 5 até o versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. E diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado porque podemos nos reunir como igreja para prestar culto ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a sua palavra. Por ela o Senhor fala ao nosso coração. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreender o recado do Senhor. Abra bem os nossos olhos para vermos as maravilhas da lei do Senhor. Que possamos estar atentos ao recado do Senhor, desejosos de ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir o Senhor. Precisamos ser tocados, quebrantados, confortados, confrontados. Fala conosco. Dá minha graça de expor a tua palavra com zelo, com fidelidade, mas sobretudo no poder do teu Espírito Santo, de tal forma que o Senhor seja honrado, amado, glorificado durante a exposição da palavra e sejamos edificados pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo de Páscoa, somos desafiados a lembrar sobre a obra de Cristo lá na cruz, o que Ele fez por nós ali. E somos desafiados a sempre meditar no valor da salvação. Nós nunca podemos esquecer que a nossa salvação, ela é valorosa. Eu só consigo compreender a grandeza da salvação quando eu tenho a percepção de quem eu sou e de quem Deus é. Muitas pessoas às vezes não acham tão necessário a morte de Cristo na cruz. Muitas pessoas acham que é um exagero tudo isso, que as pessoas não são tão pecadoras assim. Ou às vezes não acham que precisam de um Salvador. Bastam fazer algumas coisas boas e pronto, o problema delas com Deus está resolvido. Basta serem boas donas de casa, ou bons esposos, bons filhos, bom empregado, bom estudante, pessoas educadas.
Tudo isso é bom para se viver dentro de uma razoabilidade na terra, mas nada disso é possível para salvar alguém. Ninguém pode ser salvo através de esse tipo de atitude. Essas atitudes podem até demonstrar que alguém foi salvo em algum momento, mas ela não é capaz de salvar, porque o nosso Deus, ele é muito santo e nós somos pecadores, e existe aí um abismo entre a santidade de Deus e o nosso pecado, e Cristo, ele entra em cena justamente para que os nossos pecados sejam perdoados, sejam redimidos, e assim possamos nos relacionar com Deus. João escreve essa carta para a comunidade de igrejas que ficavam na Ásia. Do versículo 1 ao versículo 4, João deixa claro que todo o ensino que ele faz a respeito de Jesus é porque ele ouviu, viu, aprendeu e andou com Jesus. Ou seja, a autoridade daquilo que João ensina não provém dele, mas provém de Cristo. Ele andou com Cristo, ele ouviu Cristo, ele aprendeu com Cristo, ele esteve com o Senhor Jesus Cristo. E quando ele começa o versículo 5, João destaca algo bastante interessante, porque ele começa dizendo assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Observe que João deixa claro que a sua mensagem ele aprendeu com Jesus, porque ele andou com Jesus, ele esteve com Jesus. Durante o tempo que João esteve com Jesus, ele aprendeu muita coisa, seja ouvindo ou vendo nas ações do Senhor Jesus Cristo. E ele aprendeu muita coisa, mas algo que João faz questão de destacar aqui, na mensagem de Jesus, é que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O ponto de João é justamente mostrar a diferença do nosso Deus. Mostrar que Deus é luz é mostrar a sua santidade. Mostrar que Ele é aquele que é capaz de revelar os nossos pecados e também mostrar por onde devemos caminhar. Deus é luz e nele não pode haver treva alguma. Lembra da profecia, lá em Isaías, capítulo 9, quando o profeta diz que a terra que jazia, que habitava em trevas, viu grande luz. Com isso, o profeta está dizendo que a realidade do mundo é que o mundo vive em trevas. Essa é a realidade do mundo. A outra realidade é que o Deus verdadeiro, ele é luz e nele não há treva nenhuma. Ao dizer que o mundo vive em trevas, o que a Bíblia está dizendo? Que o mundo está debaixo da maldição do pecado, que a humanidade toda é desde o seu nascimento pecadora. Essa é a realidade da humanidade. Mas, por outro lado, o nosso Deus, ele é luz, e nele não há nenhuma treva, porque ele é perfeito em todo o seu ser, e nós não podemos conhecer a Deus se ele não se revelar, nós não podemos nos aproximar dele se ele não se aproximar de nós primeiro. E o objetivo de João, nesses versículos, é mostrar justamente isso, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Então, o único capaz de esclarecer e de revelar todo o engano é aquele que possui luz própria, luz em si mesmo. Só podemos ver a verdade se nos aproximarmos da luz que é Deus. Ninguém pode ver a verdade se não se aproximar da luz que é o próprio Deus. E o versículo 6 e 7, nós vamos ver que João pretende corrigir alguns ensinamentos errados que estavam começando a aparecer nas igrejas da Ásia. Na verdade, o que João vai fazer do versículo 5 até o versículo 10 justamente é isso, é confrontar algumas heresias, e ele faz isso mostrando que Deus é luz e ele é o único capaz de revelar o engano e mostrar a verdade. E no versículo 6 e 7, o que
o texto propõe a nos mostrar que o engano é um engano achar que é possível ter comunhão com a luz vivendo nas trevas. Já foi declarado no versículo 5, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então é um engano achar que é possível ter comunhão com a luz vivendo nas trevas. Acompanhe no texto, diz assim, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Presta bem atenção de como João coloca as palavras. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que João diz isso? Havia na época de João o início, ainda estava no começo, uma heresia chamada de gnosticismo, ou heresia gnóstica. Esse grupo de hereges, eles diziam o seguinte: o corpo de fato é mau, a natureza é má, mas o espírito é bom. E por isso, mesmo que o corpo cometa pecados, nós ainda podemos nos aproximar de Deus, porque o espírito não pode se contaminar. O espírito, ele é puro e ele é bom. E por isso que João está dizendo, se alguém diz que pode ter comunhão com ele, andando nas trevas, ou seja, se alguém diz que pode se relacionar com Deus, vivendo no pecado, e nós pecamos por meio do corpo, é assim que nós demonstramos o pecado que tem a sua raiz no nosso coração, é primeiro do corpo. Se nós fazemos isso, e acharmos que podemos ter comunhão com Deus, nós estamos mentindo, porque isso é mentira. E nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Por que não praticamos a verdade? Porque na prática nós demonstramos, através das nossas falhas, dos nossos erros, que nós estamos vivendo na mentira. Esse é o ponto que João quer chamar a atenção aqui. E, querido, ninguém pode ter comunhão com Deus vivendo na prática do pecado. Porque a prática do pecado revela as trevas na qual nós estamos inseridos. Então esse argumento de que é possível ter comunhão com Deus vivendo na prática do pecado, ele é mentiroso. Se você acha que você pode se relacionar com Deus sem resolver o problema do pecado na sua vida, você está vivendo um engano. Está vivendo um engano. O gnosticismo, ele tem uma série de erros. De fato, a natureza nossa é má, ela é pecaminosa, mas o nosso parte imaterial também é. A Bíblia diz que o coração nosso é corrupto, ele é enganoso. E na verdade, as práticas pecaminosas, elas refletem o nosso coração depravado, corrupto e pecaminoso. E não dá para nos relacionar com Deus se vivermos dessa forma. Isso é impossível, não tem como. Agora, fazer esse tipo de coisa é transformar em libertinagem a graça de Deus. Judas, no versículo 4, ele coloca as coisas dessa forma. Não dá para você se relacionar com Deus vivendo dessa forma. Agora é interessante que no versículo 10, ele diz o seguinte: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É interessante a forma como o João coloca as palavras. Porque talvez você ia esperar que João dissesse o seguinte: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão com Deus. Parece que seria lógico se João escrevesse dessa forma. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, não é assim que ele diz. Ele diz: se eu andar na luz, como Deus está na luz, ou seja, se eu procurar viver uma vida de santidade, como o nosso Deus é santo, como é que eu demonstro que eu estou vivendo uma vida de santidade? Tendo comunhão com as pessoas. O que é que isso nos lembra? O resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, não dá para me ter comunhão com Deus, andar na luz, sem ter comunhão com as pessoas. Então essas coisas estão unidas. A minha comunhão com Deus, ela é demonstrada no meu relacionamento com as pessoas. E João fala muito sobre isso na sua carta.
No capítulo 4, aqui da primeira carta mesmo de João, lá no versículo 7 e no versículo 8, João fala isso, que é impossível amar a Deus e não ter comunhão com as pessoas. Você não pode amar a Deus, dizer que serve a Deus que você não vê, sem demonstrar amor às pessoas que você está vendo todos os dias. No capítulo 2, versículo 9, ele diz que se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, é porque eu estou andando nas trevas. É por isso que nós estamos vivendo uma época tão difícil com essa quarentena. Por que para nós é tão dolorido ter que ficar isolado em casa, longe das pessoas? Porque Deus nos fez para nos relacionarmos e termos um relacionamento de comunhão uns com os outros. Eu sei que nós demonstramos amor, às vezes, nos resguardando, mas também para nós é muito difícil, porque nós fomos criados para nos relacionar uns com os outros. Todavia, o pecado atrapalha o relacionamento. O pecado, ele faz com que tenhamos dificuldade de nos relacionar. O pecado é sempre um problema. Mas você não pode ter comunhão com Deus se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. O relacionamento seu com as pessoas é a grande demonstração de que você está em comunhão com Deus. Agora observe que o versículo 7 ainda diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que João dá ênfase nisso aqui? Porque nem relacionar com Deus, nem com as pessoas, eu posso por mim mesmo. Eu preciso sempre estar recebendo a purificação, o perdão dos meus pecados. O pecado é o grande problema no meu relacionamento com Deus e com as pessoas, mas através de Cristo eu posso vencer o pecado, porque Cristo já venceu por mim. Através de Cristo eu posso me relacionar com Deus e com as pessoas, porque o problema do pecado foi resolvido lá na cruz. Então, eu não deixei de ser pecador, mas o pecado perdeu o seu poder, porque Cristo venceu ele lá na cruz. Eu não deixei de ser tentado, mas a tentação não é a palavra final, porque Cristo venceu o poder do pecado sobre a nossa vida lá na cruz. E através de Cristo, através da cruz, nós podemos vencer. A Páscoa cristã é a grande lembrança de que Jesus Cristo de fato veio, de que de fato Ele morreu, pagou por todos os nossos pecados, e através da cruz, nós podemos nos relacionar com esse Deus que é luz. Através da cruz, nós podemos ter comunhão com Deus e ter comunhão com as pessoas, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E João então corrige esse engano: ninguém pode andar na luz vivendo no pecado. E muitas vezes nós demonstramos o quanto somos pecadores com a nossa dificuldade de nos relacionar com as pessoas. Essa é uma das formas que nós demonstramos que somos pecadores ou que ainda não fomos salvos por Cristo Jesus. Não estou dizendo que o salvo não tem dificuldade de relacionamento, ele tem, mas vai procurar corrigir isso, vai procurar pedir perdão, vai procurar mudar de vida, porque agora ele tem o poder que vem da cruz na sua própria existência. O segundo engano que a luz de Deus é capaz de corrigir é o engano de que não existe pecado em nossa natureza. Versículo 8 e versículo 9 ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No primeiro exemplo, ainda havia uma admissão de que eram pecadores, apesar de acreditarem ser possível ter comunhão com Deus vivendo no pecado. No caso aqui, há provavelmente uma alegação de que talvez pelo processo de iluminação gnóstica ou pelo desenvolvimento espiritual, algumas pessoas conseguiram viver de uma maneira que elas não pecam mais. Bem, independente de qual seja realmente a real fonte de tal informação, diante da luz de Cristo, essa declaração ela é enganosa.
Se alguém disser que não tem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Na nossa geração, aqueles que são adeptos da crença do evolucionismo, eles também não creem que as pessoas são pecadoras. Eles creem que as pessoas podem ter problemas. E esse problema é por causa de algum defeito no cérebro. É por isso que, nos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas cometem crimes terríveis e não são presas, são às vezes levadas para um sanatório, são tidas como pessoas que têm problemas mentais, elas não são responsabilizadas, porque elas são pessoas doentes e não pecadoras. Do ponto de vista bíblico, isso não existe. Nós cometemos pecados, e pecados graves, digo nós como seres humanos, porque somos pecadores, e devemos ser responsabilizados por isso. A Bíblia dá exemplos terríveis de pecados cometidos, inclusive por pessoas que faziam parte de Israel, inclusive pessoas de Deus. O próprio Davi, por exemplo, na Bíblia é chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi capaz de pecar de forma terrível. E a Bíblia mostra com muita clareza, sem esconder nada, o quão terrível foi o pecado de Davi. Quando Davi tem um adultério com Betseba, porque o pecado ele começa pequeno e vai crescendo. Ele cobiça, ele possui Betseba, e depois, mesmo o texto mostrando várias vezes o quanto o marido dela era um homem íntegro, ele usa uma manobra terrível, cruel para assassiná-lo. Observe, nós somos capazes de fazer coisas terríveis, sim. Nós somos capazes. É só a graça de Deus que pode nos impedir disso. O que Davi fez? Tentou esconder o seu pecado por um tempo, até o dia que o profeta Natã o confrontou. E quando ele foi confrontado, quando seus olhos foram abertos, quando ele percebeu que havia pecado, observe que Davi não ficou negando, porque pecado a gente não fica negando, a gente confessa. E aí Davi então escreve o Salmo 51. Ele admite ali que ele pecou diante de Deus. E ele expõe a dor do seu coração por causa do seu pecado. Não podemos nos enganar, achar que não temos pecado. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando o Lula era presidente da República, eu lembro que, não lembro mais que episódio foi, mas era uma cerimônia no Vaticano. E alguém entrevistou ele, se ele tinha ido lá pedir perdão para o Papa. Ele falou, não, eu não vi não, porque eu não tenho pecado. Muitas pessoas ainda não conseguem entender ou reconhecer que são pecadoras. Todavia, todos nós somos pecadores. A diferença é que aqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo têm os seus pecados perdoados. E através de Cristo, elas podem manter comunhão com Deus. Através de Cristo, elas são justificadas, e através de Cristo também, elas estão sempre se voltando com arrependimento, com confissão de pecado, porque arrependimento e confissão de pecado só tem significado por causa da morte de Cristo. Porque não adianta você arrepender só. Deus só aceita o seu arrependimento porque Cristo pagou pelos seus pecados. Se Cristo não tivesse pago pelos seus pecados, seu arrependimento teria valor algum. Deus só aceita o nosso arrependimento porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Deus só aceita a nossa confissão porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Agora, se eu não reconheço o meu pecado, se eu não sou capaz de reconhecer que eu sou pecador, então eu nunca vou confessar e muito menos vou me arrepender. Mas o que João está dizendo é o seguinte, não adianta ficar enganando a nós mesmos. E a nossa geração é uma geração que tenta de todas as formas tentar nos afastar dessa mentalidade que somos pecadores, porque essa é uma mentalidade cristã.
E tudo se tenta explicar tudo ou pela psicologia ou pela sociologia. Sempre temos uma explicação. Ou é algo fisiológico, psicológico ou social. Ou seja, as pessoas fazem o que fazem, faz o que faz porque mora na favela. Isso é a maior mentira do mundo. Quando eu fui pastor em São Paulo, eu morei muito próximo de uma favela, era chamado de Inferninho. Nós atendemos muitas crianças daquela favela, cerca de 100 crianças durante a semana ali na igreja, num projeto social que nós tínhamos. E eu vou dizer para você, 90% das pessoas que moravam ali eram pessoas que trabalhavam, que estudavam e viviam a vida com um mínimo de ética e prudência. Poucos, mas que tinham enveredado por caminho das drogas, da prostituição ou do tráfico. Não é o local que define. O local pode influenciar, mas não define. Nada define. As coisas externas, elas podem influenciar, mas nunca definir. Pode nos influenciar psicologicamente, pode nos influenciar socialmente, pode nos influenciar de várias formas, mas definir nunca. Nós pecamos porque somos pecadores. Só que também as coisas externas não são capazes de nos mudar. Você pode ser criado na melhor família, viver no melhor local, nada disso é capaz de mudar o seu coração. Só Cristo pode mudar. As coisas externas não são capazes de me santificar e nem são capazes de definir o meu pecado. Só em Cristo eu posso ter mudança de fato e de verdade. Por isso que o texto diz, se você disser que não tem pecado, você está mentindo, está enganando a você mesmo, está vivendo na ilusão, está tentando tampar o sol com a peneira. Mas o caminho não é esse. Qual que é o caminho? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho não é tampar o sol com a peneira, porque você sabe que isso é impossível. O caminho é confessar. Não ache que você é bom, porque você não bebe, não fuma, não rouba, porque você não se prostitui. Você não é bom, você continua sendo pecador, você já nasceu assim. Você continua tendo pensamentos ruins, desejos ruins, disposições ruins. E só há solução para a sua vida se você confessar os seus pecados. Não adianta dizer que é culpa do marido, é culpa da esposa, é culpa do vizinho, é culpa disso, culpa daquilo outro. A gente precisa olhar para dentro de nós, ver aonde estamos errando e pedir perdão a Deus. Você não olha para dentro de si para encontrar resposta, mas olha para dentro de si para reconhecer e ver com clareza o erro do seu próprio pecado, porque a raiz está no seu coração pecaminoso. E a solução de Deus é confessar. A palavra confessar, no grego, a palavra homologel, homologar, na transliteração do português, da onde você tem a ideia de homologar, confirmar, reconhecer que de fato aquilo é verdade. Confessar pecado é reconhecer que você está errado, que você errou, que a sua prática é errada, que a sua prática é pecaminosa. Esse é o caminho. Então quem é que vai encontrar perdão, redenção? Quem está capaz de reconhecer o seu erro, reconhecer o quanto é pecador, reconhecer o quanto tem pecado em certas áreas da vida, reconhecer que Deus está certo ao dizer que isso é pecado, reconhecer que Deus está com razão ao dizer que isso que eu estou fazendo é errado. Quando eu sou capaz de reconhecer isso, então eu estou confessando. Mas para que isso aconteça, primeiro eu tenho que reconhecer que sou pecador. Para que isso aconteça, eu tenho que ser humilde e olhar e reconhecer o meu erro, ao invés de transferir ele para outra pessoa. Eu pequei, então eu tenho que dizer para Deus: Senhor, eu errei, o Senhor está certo ao dizer que isso que eu fiz é pecado, e de fato isso que eu fiz é pecado. O Senhor tem razão, eu estou errado.
Quando nós confessamos o nosso pecado, diz o texto, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Como Deus pode ser fiel e justo para nos perdoar? Deus é fiel a quê? A minha confissão? Não. Deus é fiel ao seu Filho Jesus, que pagou por esse pecado lá na cruz. Todos os meus pecados, presente, passado, futuro, todos os meus pecados foram pagos lá na cruz. E Deus é fiel e Ele vai perdoar aqueles que se aproximarem com confissão, com arrependimento sincero. Deus vai perdoar, porque Cristo pagou por aquele pecado. Não tem como Deus não perdoar um pecador que confessa de fato, que reconhece de fato que precisa de redenção. E é justo Deus fazer isso, porque Cristo pagou. Porque aquele pecado já foi perdoado, aquele problema já foi resolvido. Essa é a grande verdade simbolizada nos elementos da Santa Ceia. O corpo que é dado em favor de nós, o cálice que representa o sangue que é derramado para perdão dos nossos pecados. É nisso que tem a grande mensagem da Páscoa cristã, que lá na cruz o nosso problema foi resolvido com o perdão dos nossos pecados. Em último lugar, a luz de Deus, ela expõe em evidência o engano de alguns de que não precisam de um Salvador. Olha o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como eu disse, há muita gente que não se acha pecadora. É um engano. Porque para ela, pecados são só aquelas coisas que a sociedade vê como mal. E por isso que, de certa forma, nós tentamos transformar algumas coisas como natural. Por exemplo, é pecado o aborto? É pecado. Mas as feministas tentam de todas as formas dizer que não, isso é uma escolha da mulher. Meu corpo, minhas regras. Não há bobagem maior do que essa. Meio que o corpo não é seu. Foi Deus que te deu esse corpo. Só poderia ser seu se você tivesse construído, conquistado, comprado, nada disso você fez. Mas o ponto é, a Bíblia diz que isso é pecado. Mas eu tento cometer um pecado sem ter a consciência afligida, negando o pecado. O homossexualismo é pecado. Mas eu tento cometer o pecado do homossexualismo sem a minha consciência ser afligida, tentando dizer que não é pecado. Ou seja, nós tentamos de todas as formas fugir dessa ideia de pecado. Mas nem a nossa própria consciência permite isso. Nem a nossa própria consciência permite isso. A Bíblia diz que a lei de Deus está gravada no coração de todo homem. Romanos 12:15. Por isso que existe em todo lugar do mundo uma verdade universal do que é certo e o que é errado. Aí nós tentamos, ao longo dos anos, mudar essas verdades. Porque o pecado, ele sempre trará problema de consciência. Sempre. Há pesquisas de que mulheres que fazem aborto, elas têm sérios problemas de consciência. Mas nós tentamos enganar, mascarar, para que a consciência doa menos. Há pesquisas de que muitas pessoas que lutam com o homossexualismo têm sérios problemas de consciência. Alguns acham que isso existe por causa do cristianismo. Não é. É porque a lei de Deus está gravada no coração do homem. Mas além disso, se você disser que não tem cometido pecado, eu estou dizendo esses casos, mas qualquer outro tipo de pecado. Quando você mente, você já até acostumou a mentir, não acha mais que mentira é pecado. Quando você faz fofoca, e você acha que fofocar não é mais pecado. Faz maledicência, e você às vezes acha que isso não é pecado. Você está mentindo, está enganando. Mas o pior de tudo é que você faz Deus mentiroso. Observe como que vai piorando a coisa. Vai piorando, a ponto de chegar na blasfêmia. Porque quem diz que algo é pecado é Deus.
E se Deus disse que é pecado, você pode tentar aplicar leis para dizer que não pode dizer que é pecado, não vai mudar nada, porque a lei maior é a lei de Deus, ela diz que é pecado e pronto. E quando você tenta ludibriar isso, você está no final das contas dizendo que Deus é mentiroso. Isso revela, na verdade, que a palavra de Deus não está na sua vida. Mas o povo de Deus que crê na palavra de Deus, ele reconhece que é pecador. Na verdade, só pode ser um cristão genuíno quem reconhece que é pecador, porque só pode ser salvo aqueles que reconhecem que são pecadores. Mas louvado seja Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Resumindo, meu querido, Deus é luz e não há nele treva alguma. Eu só posso me relacionar com Deus se o meu problema, que é o pecado, for resolvido. E a Bíblia diz que Deus resolveu isso lá na cruz. E através de Cristo, então, os nossos pecados são perdoados. Através de Cristo, nós podemos demonstrar que fomos salvos, tendo comunhão com as pessoas. Através de Cristo, todas as vezes que nós errarmos e falharmos na nossa caminhada, nós podemos nos voltar com confissão e com arrependimento. E se fizermos isso com sinceridade, o texto que o sangue de Jesus nos purifica, ou seja, nós vamos sendo cada vez mais santificados, cada vez mais consagrados a Deus. Então o caminho é sempre reconhecer isso. Por que então Jesus disse para nós participarmos da ceia em memória de mim? Para nós nunca nos esquecermos que é através de Cristo, é por causa de Cristo, por meio de Cristo que nós podemos ter comunhão com Deus e manter essa comunhão. O domingo de Páscoa, essa é a grande reflexão que deve ficar viva no nosso coração, que Cristo venceu lá na cruz o grande problema, que é o pecado, e a sua ressurreição é a grande prova de que Deus aceitou, de que tudo que Ele fez foi aceito por Deus. Então podemos ter paz no coração, saber que estamos seguros nas mãos do nosso Redentor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é luz, é perfeito em todo o seu ser, e não nos deixou jogados, mas através de Cristo promoveu um meio para que pudéssemos nos relacionar com o Senhor, para que pudéssemos também andar na luz. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, que pagou por todos os nossos pecados. Obrigado porque através de Cristo nós podemos encontrar o poder para viver uma vida de obediência. Se pecamos, se erramos, é porque nós não temos nos submetido ao senhorio de Cristo, é porque temos sido rebeldes ao Senhor. Mas através de Cristo nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nos ajude, ó Deus, não somente crer, mas viver à luz dessa verdade, e assim glorificar o nome do Senhor. Que nesse domingo de Páscoa possamos refletir com profundidade sobre a grandeza da cruz, e que essa verdade da cruz possa de fato encher o nosso coração de gratidão, de esperança na nossa luta contra o pecado, de alegria daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Cuida de nós, Pai. Renova a nossa força, renova a nossa esperança. Nesses dias, ó Deus, que muitos de nós talvez estão angustiados por causa dessa pandemia, de ter que ficar em casa, que o Senhor traga alento e esperança, porque se o Senhor já venceu a morte na ressurreição, não há nada que o Senhor não possa vencer. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor enche o nosso coração de esperança, de que o Senhor, com providência e graça, vai assistir o teu povo e nos livrar dessa situação na qual estamos vivendo. Sabemos que não há impossíveis para o Senhor. O Senhor é o Deus único e verdadeiro. O Senhor já provou na cruz que nos ama, e que possamos nos alegrar e descansar nessa verdade. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amados irmãos, e de agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o poder e a consolação do Espírito Santo,
estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu quero dar só um aviso rápido. Essa semana nós tivemos a experiência com a mocidade de ter um estudo bíblico usando aquele aplicativo do Zoom. Foi bacana, tá? Foi muito gratificante e foi gostoso também, porque apesar de estar longe, a gente pôde estar perto. Eles puderam compartilhar, perguntar, falar. Então foi uma experiência bacana. E a UPA vai fazer também essa mesma experiência agora na próxima semana. A OMP vai fazer toda quarta-feira esse estudo. E quem sabe a gente consegue também levar isso para os mais adultos da igreja. Eu acho que como todo mundo hoje tem celular, né, não é difícil, tá? Vamos ver se o presbítero Rodrigo talvez consiga fazer isso com os adultos. Inclusive dá até para o presbítero Emerson dar continuidade também ao estudo da sala de catecúmenos. Assim nós vamos tentar minimizar o máximo possível, tá? Esse tempo que estamos separados da igreja, no sentido de estarmos juntos, tá? E continue orando a Deus, para que Deus possa dar uma solução o mais rápido possível para isso. O nosso Deus é o único capaz de resolver todas essas coisas e a igreja tem que se agarrar a Ele. Amém? Deus abençoe, dê uma semana abençoada. E se precisar da gente, ligue para mim, ou para os presbíteros, ou para os diáconos, aquilo que eu tenho falado toda semana, tá? Nós precisamos cuidar uns dos outros, mesmo estando distantes. Deus abençoe.